para a gente fazer os exames moderados, exames médios e os exames para quem quer trocar óculos, para quem quer fazer uma avaliação de lente de contato, para quem quer saber sobre cirurgia refrativa, mas não fazia cirurgia refrativa. Mas para saber, ter as informações, conversar com o médico ou estar com o olho irritado, qualquer coisa. Ali tem uma unidade do Hospital de Olhos. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Este que sempre fala com você sobre cuidados em relação à sua saúde, além de cuidar da saúde dos seus olhos. Hoje a gente também vai falar de gestão. Você já imaginou como é cuidar, assim, de um hospital grande, os desafios que isso envolve? Porque se cuidar da nossa casa já é difícil, meu bem. Imagine quando a gente está falando de uma instituição que tem 31 anos de história. Eu estou aqui com o Dr. Abenor, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Jéssica, obrigado pelo convite. E esse grande desafio é todo seu hoje. Muito obrigado. Quando a gente fala de Hospital de Olhos de Cascavel, para quem nos acompanha aí pela internet, o podcast da Like fica aqui em Cascavel. E quando a gente fala daqui da cidade, todo mundo sabe do que eu tô falando. Para você que é de longe, é um hospital referência em saúde oftalmológica. E quando a gente fala de referência, a gente está falando ainda de maior responsabilidade sobre essa gestão. Por que você aceitou esse desafio, doutor? Nós temos, assim, aquela questão de que, eventualmente, você acha que tem alguma coisa que você precisa fazer, não necessariamente porque você quer, mas porque você precisa fazer, né? Então, como a gente tinha uma ideia de que o hospital precisaria ser gerido no sentido parecido com as nossas ideias, no sentido de crescimento, então alguém precisa assumir isso, né? E essa pessoa fui eu. Mas não fui exatamente assim, candidato, né? De querer e disputar, nunca foi desse jeito. Quando a gente fala da medicina em si, medicina não ensina gestão, você vai aprendendo ali, né, no calor do momento. Eu acho que muito do que a gente vive hoje do empresário, a gente já teve a oportunidade de falar aqui sobre isso, a gente vai acontecendo nas áreas de gestão e vai aprendendo no percurso. Há quanto tempo você está à frente, né, do Hospital de Olhos e como é que foi esse processo para você? Porque hoje, eu que tenho a oportunidade de acompanhar ali, a gente sabe que você faz isso com um pulso firme e com muita visão de futuro, né, doutor? Então, assim, eu estou na gestão há 5 anos, né? Antes disso, teve um administrador, né, que foi nosso sócio, hoje não é mais. Depois disso, quem assumiu a gestão foi o César Shiratori, depois o Randall da Come, e cada um deles ficou 4 anos, né? Então, eu também estou há 4 anos, né, na gestão. Agora a gente vai completar, no começo do ano, agora completando 5 anos. E, assim, é um desafio que, né, aparece e a gente começa a resolver isso daí. Mas, de fato, assim, sabe, na faculdade de medicina, na verdade, nenhum dia você aprende sobre gestão, né? Você aprende outras coisas, né? Você aprende relação médico-paciente, você aprende ética, você aprende tratamentos, você aprende como que as coisas funcionam. Na oftalmologia, que é uma área cirúrgica, você aprende a fazer cirurgia, mas gestão não. E a gestão, assim, ela é diferente do atendimento médico, sabe? A pessoa pode, eventualmente, ser um excelente médico, mas não necessariamente um bom gestor, né? Porque são coisas diferentes. Mas eu também não faço a gestão sozinho, né? Eu tenho 3 gerentes, né? Eles me ajudam, né? Eles fazem, assim, muito do grosso do trabalho e nós fazemos as decisões, né? Também não tomamos as decisões sozinhos, né? Nós somos vários sócios, então é uma decisão colegiada e o administrador, o que é determinado pelo colegiado, o administrador é o responsável por fazer aquilo lá caminhar no sentido do que foi decidido. Então a gente toma muitas decisões no dia a dia, todos os dias, não tem nenhum dia que eu não faço reunião, que a gente toma decisões que são importantes. E aquela história, né? Cada vez é uma. Você fez uma avaliação agora, uma decisão agora, pronto, agora é a próxima, é a próxima, é a próxima. E sempre tem coisa para organizar, não acaba nunca. E a gente está sempre organizando.
E a gente percebe um compromisso de vocês em crescer. E vocês já eram muito grandes, né? E a gente percebe várias obras acontecendo, né? Várias expansões acontecendo. O que motiva essa gestão de continuar a ir adiante, né? Porque chega um ponto que a gente fala, agora que já tá confortável, já tá tudo no lugar. E aí, quando você começa a expandir, é recomeçar um trabalho, né, doutor? De alguma forma. Mas só que assim, será que parar não é de alguma forma desistir? Então, assim, nós somos, né, o hospital que hoje é o que mais faz atendimentos, não só em Cascavel, né, no interior, na região, quiçá no interior do Paraná. Então, somos, assim, uma instituição grande, só que a gente não quer, assim, parar. E também, isso é muito fruto do trabalho e das pessoas que começaram lá atrás, que eram pessoas que queriam crescer. E, assim, felizmente, né, como todos nós fizemos bons trabalhos e isso daí vai crescendo, então os pacientes querem mais, né, assim, eles querem, né, continuar com o atendimento padrão hospital de olhos. E se você não cresce, você não consegue mais dar esse padrão de atendimento para mais pessoas, fica sempre aquele mesmo tanto. Isso é quase, assim, é como se fosse desistir, é quase como se fosse uma coisa, não é natural. Então, assim, você quer sempre fazer o melhor, então você tem que fazer sempre o melhor, inclusive se isso envolva crescer. Exatamente. Quando a gente fala dessa gestão, desse crescimento, deve aparecer desafio diariamente. Sim. Se fosse para pontuar um dos grandes desafios desse processo de continuar evoluindo, de não desistir, como você disse aqui, qual você pontuaria como o maior deles? Grande desafio é você continuar com uma equipe coesa. Isso daí é um grande desafio, isso é muito difícil mesmo, você fazer todas as pessoas, conseguir com que todas as pessoas trabalhem na mesma direção, isso é difícil, porque quando eles começaram, né, eu não era sócio no início, né, o hospital começou antes de mim, eu cheguei no hospital, já existia, já era uma instituição grande. Você assumiu aí essa gestão e continuou esse desafio de manter essa equipe unida. Isso, então todos têm que trabalhar no mesmo sentido, porque você trabalhar 3 pessoas no mesmo caminho é uma coisa, você trabalhar com 150 pessoas é diferente, todas trabalhando no mesmo sentido, porque assim, é uma coisa que falar é fácil, mas na hora de executar, isso aí é do outro mundo, né? É uma coisa muito difícil de você fazer. Então, cada um tem interesses diferentes, e você fazer com que todos trabalhem para o mesmo lado, que é em prol do paciente, não é fácil, isso é difícil. Como diria minha avó, cada cabeça uma sentença. Agora, lá dentro da empresa, a sentença tem que ser na mesma direção, exatamente isso. E quando a gente está falando dessa expansão, de ir na mesma direção, a gente, com o crescimento, vai ter também um aumento dos profissionais. E a gente sabe que o corpo clínico, principalmente, é um dos grandes diferenciais do Hospital de Olhos. O doutor veio com certeza justamente porque também era um médico de excelência e continua exercendo isso com excelência. E vocês têm planos de expandir essa equipe também? Sim, temos, né? Assim como a gente vai conseguir mais espaço, nós teremos mais profissionais para poder atender mais pessoas. Então, a primeira exigência é técnica, né? Precisa ter, não basta ser oftalmologista, né? Tem que ter feito a prova de especialista em oftalmologia, né? Tem que ter o título do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que não são todas as instituições que fazem isso. Aliás, até onde eu sei, a nossa faz isso, né? Pelo menos na região. Então, isso é o primeiro passo, só que a pessoa tem que ser ética, e a pessoa tem que ter, claro, assim, alguém que já conheça e que a indicou, né? Para que a gente possa ter um mínimo de, assim, conhecimento, isso, né? Daquela pessoa mesmo, que talvez não seja alguém que a gente conhece diretamente, mas que foi apresentada, vamos dizer assim, bem apresentada. Então, conversa com um professor que já foi meu professor, ou que já foi professor de um dos colegas, olha, tem aqui uma pessoa que é boa, posso te apresentar a ele, essa pessoa vem, conversa e a gente começa a trabalhar. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, não significa que as pessoas precisam ficar necessariamente para sempre. Então, se eventualmente tiver algum momento que a gente acha que isso não seja o adequado, aí não pode mais fazer parte do corpo clínico. E a boa notícia para quem hoje está na residência, porque vocês também se tornaram um hospital-escola de oftalmologia, sim, né, para esses futuros profissionais, é que então podemos ter oportunidades. Ter a residência, poder preparar novos profissionais, é uma realização para vocês? É um sonho de muito tempo que a gente tinha. A gente queria fazer isso daí, mas, assim, de fato, faltava um pouco de energia, assim, porque a gente tinha outros também, né, assim, é isso que a gente está dizendo, a expansão, pesquisa, ciência, universidade, são várias coisas, inclusive
a residência médica, né? Mas aí surgiu a oportunidade, né? Então foi a questão de os colegas quererem, né, realizar isso aí que a gente já tinha ideia fazia tempo, e aí as pessoas também adequadas, né, porque nós somos em 22 oftalmologistas para poder ensinar os residentes, né, então com uma quantidade grande de médicos, você consegue com que cada um fique um determinado período, eles estão bem assistidos o tempo todo. O que faz um médico escolher a oftalmologia? Pode começar pela sua história nesse caso, porque a oportunidade de várias especialidades não deve ser uma decisão fácil. Primeiro que a gente escolhe a faculdade super jovem, né? Então, nem direito ali a gente sabe o que tá fazendo naquele momento da escolha, e vocês logo depois também tem que escolher a especialidade, né? Para onde vai? O que te levou a escolher oftalmologia? É engraçado isso, né? Não necessariamente você mais ou menos desenha um caminho, mas não sabe exatamente onde que vai chegar, né? Onde que vai parar, como que as coisas vão acontecer. Então, quando entra, né, na faculdade de medicina, pode ser que goste do curso, pode ser que não goste, tem muitas coisas que podem acontecer, né? Agora, eu entrei achando que eu ia ser ginecologista. Até o 5º ano, faculdade de medicina são 6, até o 5º ano eu tinha trabalho publicado, pesquisa, eu conhecia todos os docentes da ginecologia, eles me conheciam, então assim, eu ia prestar residência de ginecologia, aí eu acabei desistindo porque eu me envolvi daí com oftalmologia, acabei gostando, e aí, assim, é aquela coisa, você gosta daquilo, você quer fazer. Então acho que é muito de afinidade, assim, sabe? Como na faculdade de medicina você passa em todas as áreas, você acaba tendo algumas que você gosta mais. E aí dessas, algumas você acaba escolhendo uma. E hoje você é completamente realizado como oftalmologista, doutor? Completamente. E além de ser oftalmologista, dentro da oftalmologia, você também escolheu um dos campos. Como é que é isso? O oftalmologista é especialista? O olho é pequeno só no tamanho. Porque o tanto de coisas, assim, de patologias que pode ter é bastante. Então, a gente precisa de especialidades dentro da oftalmologia. Então, eu sou especialista no segmento posterior, eu sou retinólogo, né? Então, o retinólogo faz tratamento de algumas doenças do olho, faz o tratamento cirúrgico de algumas patologias do olho, e o cirurgião do segmento anterior faz de outras, e o especialista em glaucoma, especialista em plástica, que já é parte da pele. Então, assim, ninguém consegue ser bom em tudo, e como tem muitos detalhes, então a pessoa não faz tudo aquilo. Lá no começo, sim, os colegas eram médicos, né, faziam tudo, só que aí com o aumento do conhecimento médico, então foi indo que as pessoas ficaram com uma quantidade, né, assim, o segmento é pequeno, só que a quantidade de conhecimento é muito grande. Né? Então não dá para ninguém dominar tudo mais. E isso vale mesmo para uma própria especialidade, mas não é só oftalmologia, né? Tem outras especialidades que são assim também, elas são subdivididas. Então a minha subespecialidade é retina. Eu sou retinólogo. E quando a gente fala, eu já tive a oportunidade de falar aqui sobre a questão da cirurgia, porque é oftalmologista e cirurgião, né? Oftalmológico nesse caso. A cirurgia, ela é muito minuciosa, né? A gente não tem praticamente como ver de longe, porque fica ali muito pequenininho. O quanto precisa treinar essa habilidade manual para ser um bom cirurgião oftalmológico, né, doutor? Muito, tem que treinar muito. Tem que treinar muito. Então você tem que treinar em modelos animais, você tem que treinar em plástico, né, que são modelos de olhos anatômicos, né, que você faz treinamento ali, e claro, né, o principal que é o olho humano, né. Só que você não faz uma cirurgia que é muito minuciosa logo no começo. Você começa primeiro olhando, depois você tira um corpo estranho, depois você começa a dar um ponto só na conjuntiva, que é a parte mais externa. A hora que você está dominando isso daí, você vai passando para níveis que são cada vez mais difíceis. Mas isso aí é uma construção bem longa. Precisa, para ter habilidade nas coisas que são mais complexas, são muitos anos. E a gente tem aí hoje uma tecnologia que não para de avançar. Aquilo que você aprendeu na faculdade já foi mudando ao longo dos anos. Como é que faz para acompanhar isso? Tem que estudar. Sem parar. Tem que estudar, porque assim, não tem jeito, as coisas estão sempre saindo. Então novas tecnologias estão saindo, a hora que ela saiu da primeira vez, você já começa a estudar aquilo. A hora que o equipamento fica disponível no Brasil, daí você, claro, né, você tem que primeiro fazer um curso, né? Então você faz um curso, começa a entender aquilo lá. Aí depois disso daí você adquire o equipamento e começa a utilizar. Aí o próprio equipamento ele muda e são descobertas novas coisas. Aí você tem que comprar livro, tem que estudar artigo, tem que ir para congresso. Mas isso aí não para. Isso aí é sempre. A tecnologia mudou, nossa, demais.
A gente falava aqui nos bastidores, né, doutor, da última viagem que você fez, que foi para a Suécia como representante de uma sociedade americana de oftalmologia, que seria que você explicasse pra gente um pouquinho desse compromisso mesmo, né, de fazer parte de onde a ciência começa, né? Antes de todo mundo saber, você já tá lá por dentro dessas novidades. Assim, tem mais de um tipo de congresso, né? Então tem congresso no qual você vai para assistir uma aula. Esse é um exemplo que eu estava dizendo. Você pode ter um equipamento que você vai para um congresso, eles vão dar aula sobre aquele equipamento e aí você vai aprender sobre aquilo. Esse é um tipo. O outro tipo é um congresso, que é esse que eu fui lá da Sociedade Americana de Retina in Vitro, né? Eu sou membro internacional dela. E então eu procuro, né, ir sempre. Já fui vários anos, muitas vezes eu dei uma parada ali na pandemia, mas agora nós voltamos. E ele é um congresso diferente, porque a pessoa não vai necessariamente dar uma aula, o que ele vai fazer é apresentar a pesquisa que ele está fazendo. Então você está pesquisando, por exemplo, terapia gênica para tal patologia. Ele vai começar a falar da experiência dele durante a pesquisa, e não depois da pesquisa encerrada, que aí você vai fazer publicação. Então você tem acesso aos dados antes do dado ser publicado. Isso é muito legal, é uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, porque quando você vai, você já sabe tudo que vai lançar pelos próximos 2 anos. Aí se você for ano que vem, assim, até já é meio repetitivo, porque você já viu uma parte, aí terminou a pesquisa, tá bom, e agora é a outra parte, e assim vai. E aí você vai continuando, então você está sempre na frente, isso é legal. E quando você tem acesso a todas essas informações, a gente vê isso sendo aplicado no dia a dia do médico, de que forma isso vai abrindo a tua visão no atendimento ali com o paciente. Até para falar um pouquinho dessa relação médico e paciente, hoje eles estão mais curiosos, eles fazem esse tipo de questionamento, eles levam lá o Dr. Google também, doutor, vem com muita pré-informação, como que é? Assim, eu acho que como hoje o acesso ficou muito mais fácil à informação, né, então cada pessoa tem muito, pode, não necessariamente vai ter, mas pode eventualmente ter acesso, porque tem algumas pessoas que não gostam, assim, sabe, preferem que o médico, que é a pessoa que é especialista, vai lá e diga para ele como que é, e ele tira as dúvidas ali na hora, ele fica perguntando. E tem outras pessoas que gostam de anotar os termos, estudar isso daí, e depois a gente perguntar, e aí você responde. Porque, assim, é gostoso, assim, sabe? Porque você realmente pode falar até, às vezes, um pouco mais de termos técnicos, a pessoa entende. Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia. Ah, mas eu vou poder viajar de avião? Eu não tinha falado nada sobre viajar de avião. Mas tem um tipo de cirurgia na qual você coloca gás dentro do olho e a pessoa não pode viajar de avião enquanto estiver com o gás dentro. Ela já estudou isso daí. Já chega assim, com a pergunta específica. Isso. Aí eu falo, olha, então, mas na sua cirurgia não vai ser colocado gás, então você pode viajar de avião tranquilamente, porque às vezes a pessoa é de outro estado, né? Ela vem, faz a cirurgia, depois ela vai voltar para casa. E a gente tem aí agora o Hospital de Olhos, instituição sede, né? E nós vamos ter a unidade no Catuaí. Essa é uma novidade que vai trazer ainda o Hospital de Olhos mais perto da oportunidade da pessoa estar passando ali. Às vezes ela não estava pensando, né, em cuidar da visão, vai ficar lá o lembrete, né, doutor? Por que vocês decidiram ser ousados nesse sentido? Vou usar esse termo, porque eu não sei você. Eu não costumo ir pro shopping pensando, vou encontrar um médico lá para cuidar da minha visão. Vai ser uma coisa diferente, é mudar até o hábito de consumo, né? Agora vai mudar. E o hospital, né, graças a Deus, está fazendo parte disso daí. Então, assim, tem uma unidade, né, que são várias especialidades médicas, inclusive oftalmologia. Só que quando, assim, a ideia veio pra gente da primeira vez, não estava, assim, exatamente determinado se ia ter ou não, era uma ideia que tinha surgido, né? Então, era até, inclusive, um amigo pessoal que trabalha na unidade lá, né, como representante de vendas, né? Aí ele falou, da possibilidade e tal. Aí, aquela hora, assim, caiu bem, assim, sabe? A pessoa, olha, que legal. Fale mais. Pois é. E aí a gente foi, né, claro, né, assim como na oftalmologia tem que estudar, a administração também. A gente foi estudar e a gente viu que em outros lugares essa foi uma experiência que deu muito certo, né, que realmente mudou o hábito da região, né, das pessoas, que eles podem ir para lá e fazer consultas. Então, o que for muito complexo, o que for cirúrgico, o que for exame complexo para patologias que são complexas, isso daí vai continuar sendo a unidade central, até por conta do investimento, que para você ter uma unidade central igual a nossa, o investimento é grande. Mas para a gente fazer os exames moderados, exames médios e os exames para quem quer trocar óculos, para quem quer fazer uma avaliação de lente de contato, para quem quer saber sobre cirurgia refrativa, mas não fazer cirurgia refrativa, mas para saber, ter as informações, conversar com o médico ou estar com o olho irritado, qualquer coisa, ali tem uma unidade do Hospital de Olhos.
E quando a gente fala dessa questão até das lentes de contato, ter um momento ali de adaptação, porque hoje muitas pessoas às vezes não têm o conhecimento se ela pode ou não ter essa indicação. Então ela vai poder tirar a dúvida, passar pela experiência e sair com o caminho definido do que ela vai ter a seguir. E falando dessa velocidade, até os procedimentos cirúrgicos em oftalmologia hoje, né, doutor, eles são muito... Eu digo assim, a preparação é maior até do que o tempo da cirurgia, porque a tecnologia avançou tanto que vocês conseguem entregar um resultado muito rápido, até falando da refrativa, né? Uhum. Impressionante o depoimento dos pacientes. Como é que é receber esse feedback de quem passa pelo hospital de olhos e se sente tão bem atendido, tão acolhido, tão satisfeito com os atendimentos? Nós temos um controle, né, na questão administrativa, que chama NPS, né, que é o índice de satisfação do paciente. O nosso NPS é muito alto, está na casa dos 96%, né, então isso aí é considerado bom acima de 80, né, então nós está em 96. Então a gente... Excelente, né? Então nós conseguimos, né, de fato, entregar aquela qualidade de atendimento que é esperada, né, porque o paciente, quando ele tem uma expectativa, ela tem que ser correspondida, né, para você poder continuar do jeito que você sempre sonhou que aquilo fosse realizado, né? Porque se você não está mais conseguindo entregar isso, então alguma coisa aconteceu no meio do caminho que se perdeu. Então a gente trabalha muito isso daí, mas o índice de satisfação realmente é grande. Agora a questão da rapidez, se a gente for ver, há uns 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, já era feita uma cirurgia de catarata, por exemplo, com equipamento que era o faco emulsificador. Hoje também é com faco emulsificador, só que é outro faco emulsificador que é muito mais seguro, muito mais rápido. Você já colocava lente, só que hoje você consegue colocar uma lente muito melhor, que dá uma qualidade visual melhor, que dá a visão inclusive longe e perto. Então, apesar do nome ser o mesmo, a tecnologia agregada é muito maior, inclusive em tempo. Então, é uma questão curiosa, porque às vezes eu pergunto assim, se é fácil. Olha, não é exatamente fácil, né? Assim, é seguro e é rápido, mas não é exatamente fácil, né? Você precisa ter todo um equipamento de centro cirúrgico, você precisa ter coisas ali que não é exatamente fácil, né? Inclusive para o cirurgião, ele precisa ter habilidade, é isso que a gente está falando. Para você adquirir essa habilidade, precisa ter milhares de cirurgias, né? Para chegar no nível que é um nível de excelência. E você sabe que eu observo que dentro do hospital acontece um fenômeno que não acontece em qualquer lugar. A gente tem um senso de pertencimento que é tão grande com a equipe que isso contagia o consumidor, né? O paciente que está ali como cliente, passando e adquirindo o serviço. Como é que vocês fizeram isso, doutor? O que aconteceu no meio do caminho para vocês contagiarem as pessoas com esse ânimo, com essa energia, que é aquilo que a gente falava, né? Do olhar na mesma direção. Engraçado isso, eu não tinha exatamente percebido. Minha esposa notou uma vez. Ela foi num lugar, né, fazer num consultório. E aí ela não foi assim exatamente bem tratada na recepção. E depois ela notou que o médico, não é que ele não a tratou bem, mas ele era meio grosseiro, assim, sabe? Aí, a partir daí, eu comecei a notar que se o médico é chato, todo mundo é chato. Então, desculpa, né, se eu tô ofendendo alguém, mas, assim, lá no hospital a gente procura, assim, manter um nível de satisfação. Então, assim, se alguém tá destoando, não pode ficar. Se alguém... A gente procura que, assim, todos sejam... trabalha em prol do paciente. No fim, é isso. A gente teve agora, recentemente, a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Uhum. E é muito interessante porque todos os anos vocês buscam trazer dinâmicas que vão além do conteúdo. Esse ano a gente teve a Iris, que é a atendente virtual, virando aí uma pessoa de verdade, digamos assim, e ela caminhou ali pelos corredores do hospital e as pessoas ficam muito curiosas. Então, às vezes a gente entende que contagiar, né, quem nos consome o serviço
Parece que é um trabalho muito desafiador, mas eu digo que é mais constância do que ser algo grandioso. É um detalhe, né, que faz toda a diferença. Vou citar outra que sempre gera lá na rede social, eu sempre vejo as crianças com certificado de coragem, por exemplo. É um detalhe, mas que para aquela criança vai se tornar inesquecível, ela sai dali sendo mais corajosa porque foi no oftalmologista e fez a sua consulta. Ganhou o certificado dela. E essas ações, a gente tem percebido que vocês tomaram a decisão até de mostrar para as pessoas um pouco mais do que ficava até então um pouco mais guardadinho lá, né, doutor? Vocês viam e hoje a gente tem a oportunidade de ter uma vitrine mais forte. O que mudou para que vocês tomassem essa decisão? Foi influência desse mundo totalmente online que a gente está vivendo, essa conexão tão forte? Eu acho que, assim, se a gente toma aquela decisão de fazer um ótimo atendimento e de crescer, então você está tomando uma decisão de que você quer ser como pessoas que são maiores do que você. Então a gente se espelha muito em hospitais que são maiores do que a gente, né? Se você quer chegar lá, você tem que pensar daquele jeito. Então é isso que a gente faz. Então a gente procura manter um padrão de qualidade, de comunicação, de satisfação que a gente espera que seja de nível máximo. E a gente vê também uma mudança até do comportamento dos médicos e da equipe. Tá ficando mais fácil até vir no podcast gravar, né, doutor? Se já foi um desafio, em algum momento a gente percebe que tá virando parte da rotina. Isso é muito legal, porque às vezes a gente tem curiosidade de saber, as pessoas querem ver, e aí a gente pode contar, né? Isso é muito legal. Quando a gente fala aí, ao longo desses 31 anos, quando a gente fala de estrutura e equipe, não é algo rápido. E a gente vai falar agora desse planejamento. Quanto tempo fica lá no bastidor até uma ideia realmente ganhar forma? Como é que vocês fazem isso? Você disse que envolve muitas pessoas. São reuniões sempre? Ou alguém tem uma ideia e joga lá no grupo do WhatsApp? Vocês usam essa técnica também, doutor? Tem o grupo? Não, esse grupo do WhatsApp a gente não tem. Claro que temos grupos de WhatsApp, mas não para essa função em específico. Mas sim, realmente para você plantar uma ideia até você colher ela, demora bastante tempo, né? Quando a gente começou, por exemplo, a questão da acreditação, o primeiro que trouxe essa ideia foi o César. Né, ele administrou, depois foi o Randall, e só na minha gestão que a gente conseguiu. Então passou de 6 anos para a gente conseguir, desde o primeiro debate até você conseguir o nível de acreditação, demora, porque são muitos itens que têm que ser trabalhados, a ideia tem que ser implantada. Então isso é uma coisa que é demorada, mas são decisões que são estratégicas. Então, com relação à estratégia, como é que nós fazemos? Né? Nós temos um grupo de sócios, né? Não são todos os colegas que são sócios, mas nós temos um grupo de sócios, e esses sócios se reúnem mensalmente, nós debatemos tudo aquilo que a gente acha importante. Se alguém tiver alguma ideia, é colocado lá e isso é debatido. Então, por exemplo, a gente citou agora há pouco da residência médica, né? Já tínhamos debatido várias vezes e agora chegou a hora de trazer a ideia, vamos implantar, agora nós temos, né, a possibilidade por isso. Vamos fazer dessa forma? Sim, vamos fazer. A partir daí é o diretor administrativo, aí é comigo, né, daí como que vai ser implantado, onde que vai ser implantado, que sala que vai ser implantado, quantas vagas. Fazer acontecer. Isso, fazer acontecer, daí é comigo. E eu, por outro lado, posso contar com pessoas que me ajudam, né, que são os meus gerentes. E aí, falando da acreditação, eu quero até falar um pouco mais sobre isso, porque é um grande diferencial, não só em Cascavel, mas na região, né? Conseguir o selo ONA exige muita qualidade do serviço, né? É voltado realmente para aquilo que a gente oferece ao paciente em relação à segurança. Você pode explicar melhor para a gente o que significa ter o selo ONA hoje? Então, o selo ONA, ele é o seguinte, ele é como se... Ele é uma certificação de um auditor independente. Então, eu acho que em outras áreas deve ter coisas equivalentes, sabe? Na qual a pessoa quer demonstrar qualidade, então o que ela faz? Ela chama um auditor que é independente. Só que ele só te dá esse selo se você tiver determinados quesitos que devem ser preenchidos, que são centenas, passa de 1000 quesitos. Então, a hora que você tem esses quesitos que são preenchidos, daí sim, ele olha, um xizinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, a segurança do paciente, a questão da quantificação, então a gente tem controle. Hoje, por exemplo, eu sei quanto tempo que cada paciente demora na recepção.
Então, com isso daí, eu consigo trabalhar isso daí e diminuir cada vez mais o tempo de recepção para que ele possa ficar mais tempo no atendimento. Então, se o tempo de atendimento é X, ele não fica um tempo exagerado no hospital. E se ele ficar em menos tempo em outras áreas, isso aí vai ajudar na satisfação. Mas como é que eu consigo fazer isso? Medindo. Então, nós fizemos também a questão da catraca, assim, são muitos itens. É questão de confirmação de qualidade, de esterilização de material, equipamentos. Então, assim, são vários itens que nós temos, que nós conseguimos comprovar para um auditor externo que nós temos qualidade. Isso é muito legal, porque a gente percebe que o olhar e o cuidado com o paciente começa antes do paciente chegar. Vocês têm ideia disso? Que enquanto você tá lá, nem imaginando que a sua consulta anual tá para chegar, já tem uma equipe inteira preparando tudo isso para você, cuidando de cada detalhe para que quando você chegue, você passe por essa experiência de excelência. É muito gostoso saber que a gente é recebido dessa forma. E eu quero aproveitar que é Setembro Verde, até para deixar um recado, né, para quem tá assistindo, é o mês de doação de órgãos, né, a gente tem falado bastante especificamente da doação do olho, né, que dá o acesso à córnea, e o hospital tomou a decisão de ter um banco de olhos. Essa decisão na época foi um divisor de águas, né, e hoje segue sendo um dos grandes pilares para trazer esse destaque todo, né, doutor? Sim, isso é uma coisa que agrega muito, assim, sabe? Porque antes de ter o banco de olhos, como é que funcionava? Dependia das doações de córneas de outros locais. Então a fila para o transplante era muito maior. Se você quer oferecer mais qualidade, então você precisa que a fila para o transplante seja menor. Mas só que assim, a córnea, ela é humana, né? Ela não é uma córnea artificial. Ainda não inventaram essa, né, pois doutor? É. Então, precisa ter um trabalho de conscientização de que pessoas que estavam na fila sem enxergar, elas podem começar a enxergar, mas não é só essa conscientização, você tem que ter uma equipe que trabalhe para isso daí, para captar a córnea, por exemplo, para trabalhar essa córnea para que ela possa chegar no outro paciente. Então, assim, isso foi uma coisa que agregou muito para a cidade. Quem teve essa ideia também foi o César Shiratori. Anos atrás, ele deu essa ideia. Eu não era administrador ainda, faz muito tempo. E aí, a ideia do banco de olhos, então, foi implantada e foi colocada e é um sucesso. E tem toda a sensibilização, né? Porque a abordagem, para você que conhece pouco, acontece quando a família perde o ente querido. E aí, tem uma equipe muito sensível que vai lá e pergunta, né, se essa família aceita fazer a doação das córneas. Então tem que ter muito tato e é muito bonito o trabalho, né? A gente que é daqui de Cascavel fica com orgulho de saber que o banco é daqui que faz esse trabalho tão bonito. Doutor, a gente tá indo pra reta final aí da entrevista. Eu preciso falar do que vem por aí. Você vai dar spoiler, assim? Cascavel é uma cidade maravilhosa, mas tem uma vizinha que também tá parecendo muito atraente. O que a gente pode falar dessa novidade? Sim, então o Hospital de Olhos está trabalhando, né, em 2 novas unidades, né? Nós temos a questão do Shopping Catuaí e nós estamos trabalhando também em Toledo. Em breve, né, haverá o Hospital de Olhos de Toledo, né, que vai ser uma unidade equivalente à nossa. Né? Então vai ter a mesma qualidade de profissionais, vai ter a mesma qualidade no sentido de segurança do paciente. Nós vamos trabalhar também para manter o mesmo nível de acreditação. Ainda está em fase de obras, né? Não está pronto, deve demorar mais alguns meses ainda. Mas em breve, Hospital de Olhos de Toledo. Olha isso, gente! Eu achei que a gente ia fazer suspense, já entregamos o ouro pra você, meu bem. Então, pra você que hoje ainda não é paciente do Hospital de Olhos em Toledo, agora vai ter a chance de ficar ainda mais pertinho. Já era perto, a gente vai ficar ainda mais pertinho de você. Doutora, eu quero muito agradecer você ter aceito o nosso convite de vir até aqui, contar quase todos os segredos. Não deu tempo de perguntar tudo, porque agora você vai ter que voltar, combinado? Combinado. Doutor, muito obrigada. Até breve. Perfeito, Jéssica. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, fica o convite também para você acompanhar as redes sociais do Hospital de Olhos de Cascavel. Lá você acompanha um pouco dessas novidades e aquilo que eu falei de bastidores, eles mostram bastante, hein? Se eu fosse você, ia lá olhar também. E aqui do LikeCast eu me despeço. A gente se vê de novo no próximo episódio. Até mais.